Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo por vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Podemos sentar um instante, queridos irmãos, queridas irmãs, povo de Deus, que nos acompanha não apenas aqui, mas também em casa, através da Rede Século XXI. Somos todos bem-vindos a esta Eucaristia, nós que celebramos a quinta-feira da quarta semana do tempo pascal, ou seja, ainda é tempo de gritarmos que Jesus ressuscitou. Ainda é tempo de divulgarmos a todos que Jesus Cristo passou pela morte, mas que ressuscitou, que está vivo e presente no meio de todos nós. E a missão dos discípulos de Jesus, queridos irmãos e irmãs, é justamente esta: anunciar a ressurreição, anunciar o nome do Senhor Jesus. Desde a primeira leitura, nós somos colocados diante de um resumo da economia salvífica de toda a história da salvação, desde a criação até a vinda de Jesus Cristo, o nosso Deus. Deus é aquele que lá no Antigo Testamento, desde o livro do Gênesis, se manifesta na vida do povo como um Deus criador. Deus cria porque ama, e assim, através da criação do homem, da mulher, de todo o mundo, Deus mostra que Ele verdadeiramente é amor. Deus mostra que Ele verdadeiramente é vida. No segundo livro da Sagrada Escritura, no livro do Êxodo, somos colocados diante da ação libertadora de Deus, que através de Moisés se manifesta na vida do povo hebreu, se manifesta na vida do povo de Israel como um Deus libertador. Somente nesses dois primeiros livros da Sagrada Escritura, nós encontramos dois grandes atributos do nosso Deus. Primeiramente, Ele é criador. Depois, Ele é libertador. E mesmo após a passagem pelo Mar Vermelho, Deus não abandonou o seu povo. Deus permaneceu com ele durante toda a caminhada pelo deserto, mais de 40 anos em busca da terra prometida. E quando o povo de Israel alcança esta terra, Deus permanece fiel ao lado do seu povo, mesmo diante da infidelidade daqueles que já foram libertados por ele. Deus envia então profetas, homens e algumas mulheres, para que possam mais uma vez anunciar a conversão, o retorno para o seu nome, diante do pecado que conduz ao afastamento para com o Criador. Finalmente, queridos irmãos e irmãs, nós chegamos até João Batista, aquele que foi o precursor de Jesus, aquele que dizia do Cristo: eu não sou digno nem ao menos de desamarrar as correias das suas sandálias. E enfim, no maior gesto de amor, Deus envia o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para realizar a salvação diante do pecado do homem e da mulher. Deus de Deus, luz da luz. Deus envia o seu próprio Filho, que através ali do mistério pascal, realiza a salvação de toda a humanidade. Morre por nós na cruz, mas a nossa fé
ela se estende até a ressurreição ao terceiro dia. Jesus morreu, é verdade. Morreu porque nos ama. Morreu porque Deus é amor. Mas ao terceiro dia fora ressuscitado pelo Pai. E a nós, discípulos dele hoje, cabe justamente esta função de anunciar a sua ressurreição, de anunciar que a ressurreição de Jesus é sinal do amor que Deus tem por todos nós. A ressurreição de Jesus é sinal do amor que Deus tem por mim. A ressurreição de Jesus é sinal do amor que Deus tem também por você. Por isso, como discípulos, que nós possamos anunciar que Jesus ressuscitou, que Jesus venceu a morte. É este o contexto da primeira leitura, queridos irmãos e irmãs. Paulo, com alguns discípulos, vão à sinagoga e ali pede a palavra e anuncia justamente tudo isso, que Jesus veio a este mundo como ápice do amor e da misericórdia de Deus. Após narrar toda esta história da salvação, ele nos fala que Jesus é verdadeiramente o nosso Senhor, que ele venceu a morte e ressuscitou. Por isso agora, como discípulos e discípulas do Senhor, que possamos gritar ao mundo: Jesus ressuscitou. Mas ressuscitou por quê? Ressuscitou porque Deus é amor, porque Deus nos ama, porque Deus é misericórdia. Que possamos passar adiante esta mensagem. E é aí que o Evangelho também nos orienta. É aí que São João nos fala, nesta manhã, que a mensagem não pode ser menor do que o mensageiro. O mensageiro não pode ser maior do que a mensagem. Não é? Muitas vezes nós corremos este risco de querermos aparecer mais do que a mensagem de Jesus Cristo. Por isso também o Evangelho de hoje é um puxão de orelha e nos orienta para que a mensagem do ressuscitado seja maior do que o discípulo. A mensagem de Jesus precisa ser maior do que eu, precisa ser maior do que você, para que o mundo compreenda e abrace esta verdade de fé. Quem me recebe, diz o Senhor, recebe aquele que me enviou. Quem recebe aquele que me enviou, quem recebe um discípulo que anuncia a minha ressurreição, é claro, recebe também a mim. Hoje, queridos irmãos e irmãs, é um dia importante para todos nós. Que dia é hoje? 26 de abril de 2018. Não sei se todos sabem, mas há 518 anos atrás, nós celebrávamos, ou seja, o Brasil celebrava a primeira missa aqui em nosso solo. Vocês sabiam disso? Povo de Deus, se lembra disso? Não é? No dia 26 de abril do ano de 1500, foi celebrada a primeira missa, a primeira Eucaristia lá na Bahia, no sul da Bahia, na região ali de Porto Seguro. Quem presidiu foi o Frei Henrique de Coimbra, ao lado de Cabral, de Caminha e de tantos outros portugueses que também participavam daquela expedição, e até mesmo diante da presença de alguns índios, que olhando os portugueses celebrando a missa, repetiam alguns gestos, o que já anunciava que o Brasil seria verdadeiramente um país católico, um país cristão. Fincaram na areia ali uma cruz, por isso o Brasil é chamado de terra de Santa Cruz. E ao lado daquela cruz, num domingo de Páscoa, celebraram a primeira Eucaristia em solo brasileiro. E hoje nós queremos trazer à memória esta data tão importante para todos nós. É graças a este momento, acreditamos, que nós estamos aqui também hoje. Alguém deu início, não é, a esta missão de evangelizar, de anunciar o Cristo ressuscitado. E nós aqui hoje fazemos também a mesma coisa.
Peçamos o Espírito do ressuscitado, queridos irmãos e irmãs, que esse Espírito traga ao nosso coração o amor de Deus, a misericórdia do Senhor, para que possamos anunciá-lo cada vez mais com alegria e com paz de espírito. A solução para todas as guerras, a solução para todos os conflitos está justamente no amor. Está justamente na misericórdia. E a misericórdia de Deus traz ao nosso coração serenidade. A misericórdia de Deus traz ao nosso coração tranquilidade, paz de espírito, sono tranquilo. E os discípulos de Jesus Cristo precisam anunciar não apenas a sua ressurreição, o seu amor, mas também devem ser mensageiros da sua misericórdia. Peçamos então a força do Espírito Santo de Deus, para assim como Paulo, lá no início da igreja primitiva, nós tenhamos esta mesma força, determinação e coragem de sermos anunciadores, não apenas da morte da cruz de Jesus, mas também anunciadores da sua vitória, da sua ressurreição, de que Deus verdadeiramente está vivo e presente no meio de nós.